Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui com mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar a parte 2 de ecologia, de essa matéria de biologia do setor A. Tá bom? Já está a parte 1 aí disponível, que a gente falou um pouquinho de cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos, é, pirâmide ecológica. Então hoje nós vamos falar a parte 2 da nossa aula. Então eu vou falar de ciclo do nitrogênio, eutrofização e sucessão ecológica. Na próxima aula, que é a parte 3, a gente vai falar de relações intraespecíficas. Tá bom? Então, essas aulas correspondem às aulas 36 a 38 da apostila 13 do Sistema Anglo. Tá bom? São as aulas do setor B. Tá bom? Então, eu espero que gostem. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o exercício aqui também. E, então, se você quer ver a parte 3, não perca a parte 3. Tá bom? Sairá mais pra frente. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Tá bom? Então, bora começar aqui e vamos falar do ciclo do nitrogênio, que eu comentei brevemente na última aula. Lá no finalzinho, agora nós vamos entender um pouquinho melhor. Tá bom? Utilizei essa imagem aqui com vocês e nós vamos entender agora, vou explicar, tá aqui resumindo o ciclo, tá bom? Então vamos lá, nós temos na atmosfera terrestre, 79% dela é composta por nitrogênio gasoso, N2, tá bom? Só que a gente precisa ingerir o nitrogênio, que vai fazer parte das bases nitrogenadas que estão no DNA. Só que assim, a gente não pega o nitrogênio gasoso, come e sucesso, não. O que a gente faz? A gente come o nitrato, que tem o nitrogênio. Como que faz para chegar no nitrato? É uma mágica? Não. Como que faz? O nitrogênio gasoso, ele vai passar, a gente tem que ingerir pelas plantas. Então, algumas bactérias fixadoras de nitrogênio que se encontram no solo, o que elas vão fazer? Elas vão pegar o nitrogênio e vão decompor em amônia, que é NH3, pelo processo chamado de fixação. Outras bactérias que nós chamamos de nitrificantes pegam a amônia e vão transformá-la em nitrito, NO2-, por um processo chamado nitrosação. Do nitrito a gente ainda não consegue comer. O que nós vamos fazer? O que as bactérias vão fazer? A gente não faz nada, a gente só fica esperando o nitrogênio vir para nós. O que vai fazer? As bactérias decompõem o nitrito por meio do processo de nitratação em nitrato e a gente consegue assim ingerir pela raiz da planta. Tá bom? E como é um ciclo não tem fim, então o nitrato, por meio do processo de desnitrificação, é transformado novamente em nitrogênio gasoso. Tá bom? Tá tudo bonitinho escrito ali, então passando rapidamente: nitrogênio para amônia, fixação, depois nitrosação virou nitrito, nitrito para nitrato, nitratação, nitrato para nitrogênio, desnitrificação. Tá bom? Você pode também acontecer de pular a etapa de passar para nitrito. Então, da amônia para o nitrato é nitrificação. Tá bom? Bem tranquila essa primeira parte, né? É um ciclo que aí tem que ver as partes por parte. Então, o final é o nitrato, tá bom? Que a gente consegue comer. Falando aqui um pouquinho, essa parte aqui é nova, tá bom? Essa parte aqui é nova, que nós vamos falar um pouquinho de plantas leguminosas e plantas carnívoras. Então, ó, o que acontece com as plantas leguminosas? Elas já possuem algumas bactérias fixadoras de nitrogênio em suas raízes. Assim, o que vai acontecer? As moléculas de amônia serão assimiladas pelas plantas, assim fornecendo carboidratos para as bactérias, e assim vai ocorrer uma relação ecológica do tipo mutualismo. Já adianto um pouco da matéria, mutualismo é algo mútuo, que é benéfico para os dois, tanto para a planta quanto para as bactérias. Tá bom? E aqui a questão das plantas carnívoras é que elas vivem em solo, eu raramente vi essas plantas, não sei vocês, mas faz tempo que eu não vejo uma. O que acontece? Elas vão viver em alguns solos que são pobres em nitrogênio. Por isso que o metabolismo delas captura o animal, digere o animal, né, que no caso é o inseto, e por essa digestão acaba adquirindo os aminoácidos e bases nitrogenadas necessárias para a sobrevivência. Tá bom? Bem interessante, né? Bom, o ciclo do nitrogênio é isso. Então é a tela anterior e essa daqui que eu tinha que falar com vocês, conversar para a gente trabalhar um pouquinho. Tá bom? Agora eu vou continuar com o ciclo do nitrogênio, mas vou falar de um processo, né, de um fenômeno que é muito
recorrente que é muito sério, que se chama eutrofização. O que é isso? É um processo de enriquecimento. Henrique, eu? Não, não sou eu, não. Eu sou Henrique, mas enriquecimento aqui, meu nome é com H. Dos ambientes aquáticos que vão receber o quê? Nutrientes naturalmente ou em consequência de ações humanas. Por exemplo, os fertilizantes levados das lavouras pelas chuvas ou originados pela decomposição de esgotos orgânicos são exemplos de fontes de nutrientes inorgânicos para os ambientes aquáticos. Então, vamos resumir isso daqui. O que acontece? O esgoto sem tratamento, ele vai gerar eutrofização. Por quê? O esgoto, o que ele tem? Ureia, que está na urina, amido, gordura, proteína, detergente, um monte de coisa. Que vai originar o amônia e o fosfato, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Esses nutrientes inorgânicos, nitrogênio e fósforo, por exemplo, eles são jogados aonde? No mar. Esses nutrientes vão favorecer o quê? A proliferação de fitoplâncton. O que seria fitoplâncton? Algas e cianobactérias. Teremos ainda uma aula mais para frente só disso, tá bom? Que é reino monera, reino protoctista, enfim. Tá bom? Então fique de olho aí, ative as notificações para saber quando vai ser lançada. Então, bom, voltando aqui. Causou a proliferação de fitoplâncton. O que aconteceu? O que vai acontecer? Ele vai se reproduzir tanto que vai ocupar o lago ficando desse jeito aqui, ó. Essa aparência verde que não é uma aparência bonita, convenhamos. Porém, qual que é a parte ruim? A luz do sol ela vai atingir apenas as camadas superiores. Ou seja, não vai conseguir ter respiração celular feita pelos próprios animais aquáticos. O que vai acontecer? O fitoplâncton vai acabar morrendo, vai ter uma decomposição aeróbia, ou seja, bactérias que precisam do oxigênio, que pegam esse oxigênio, fazem a decomposição do fitoplâncton, esgota o oxigênio, porque as bactérias utilizaram o oxigênio. Acontece o que também? A morte dos peixes ou dos animais que lá habitam. Bom, vai ter uma decomposição também, porque são restos mortais. Então, decomposição anaeróbia, feita por bactérias que só aparecem quando não tem oxigênio. Então, fez a decomposição e libera o que? Metano e ácido sulfídrico, por exemplo. Tá bom? Que é o que está escrito aqui, ó. Tá tudo resumido. Então, ó, vamos ver. Grande quantidade de matéria orgânica proveniente do esgoto sem tratamento e dos restos orgânicos do fitoplâncton levam à multiplicação de bactérias aeróbias, que aí vai causar uma grande redução na concentração de O2 dissolvido na água, levando os organismos aeróbios à morte também. Ocorre então a intensificação da decomposição, reduzindo ainda mais o oxigênio, e aí vai favorecer a proliferação das bactérias anaeróbias. Tá bom? Tranquilo, né? Depois teremos exercícios para a gente treinar. 2 de ciclo do nitrogênio, 2 de eutrofização e 2 de sucessão ecológica que a gente vai ver. Tá bom? Outro fenômeno causado pelo ciclo do nitrogênio é a maré vermelha. A imagem é bonita, mas é ruim. Por quê? A maré vermelha é causada por algas chamadas ginoflageladas. Então tem flagelo, né? Aquele rabo, digamos assim, aquela cauda, que só acontece isso daí por conta em períodos de eutrofização no mar. Ou seja, devido ao grande número de algas, as brânquias dos peixes ficam obstruídas, podendo levar à morte por asfixia. E essas algas também produzem algumas toxinas que podem ser prejudiciais tanto para nós, pessoas humanas, quanto para os animais. Tá bom? Então agora bora entrar em sucessão ecológica, ciclo do nitrogênio foi isso. E aí falando de sucessão ecológica, sucessão, ou seja, algo que vai suceder outro na parte da ecologia. Então o que seria isso? Uma sequência de comunidades que se instalam em um ambiente ao longo do tempo até o estabelecimento da comunidade clímax. Na literatura, a redação, clímax é aquele auge, né? O ponto auge, o ponto que tem mais coisa acontecendo. Tá, então se a gente trazer para a biologia, o que vai acontecer? É o ponto de maior estabilidade, digamos assim, que tem maior comunidade. Pô, então vamos entender melhor isso daqui. Bom, existem 2 tipos de sucessão ecológica. O primeiro, nós chamamos de sucessão primária. Tá? O que acontece? É um local onde ainda não houve colonização por vegetais. Tá? E quem vai iniciar essa sucessão, essa colonização, serão os líquens, por exemplo, nessa imagem. Então nós temos uma rocha nua
e os líquens, os musgos, que são classificados como briófitas no reino vegetal. A gente ainda vai ver isso daí melhor, tá bom? Então, eles vão começar a se reproduzir, a se instalar naquele local, e passado muitos anos, milhões de anos, ou milhares, enfim, mas não é rápido isso daí. Passado muitos anos, acabam vindo outras sucessões, outras comunidades, né, acabam se reproduzindo até chegar em pinheiros, em árvores de grande porte, com um crescimento lento, que aí consegue se estabilizar, ficar estável ali bonitinho. Tá bom? Então essa daí é a sucessão primária. Agora, a secundária é onde tinha uma certa vegetação, acabou sendo destruída por algum fenômeno natural ou ação humana, antrópica, e depois foi se reconstituindo, como está aí. Então tinha uma mata, essa mata foi desmatada, ou aconteceu erosão, deslizamento de terra, enfim, um monte de coisa, e depois ela foi aos poucos voltando ao que era antes. Tá bom? Alguns processos que nós chamamos de ecese é o início da colonização, ou seja, os vegetais têm alta taxa de reprodução e rápido crescimento, tá? O segundo, eu não sei se são séries ou se é seres, tá? Me desculpe aí, mas são os vegetais intermediários e vão substituir a vegetação anterior por plantas pioneiras, nós chamamos de arbustos, por exemplo, espécies arbustivas, tá? Ah, não, desculpa. E substituem a vegetação, que são as plantas pioneiras, e vão dar lugar para os arbustos, como está aqui, ó. Opa, peraí. Como estão aqui, ó. Então estavam os líquens e aí depois vieram os arbustos, tá bom? Desculpe aí. E o clímax é o final, que é a comunidade estável, de vida longa e crescimento lento, tá bom? Tranquilo, né? Agora vamos falar de produtividade primária. Vamos analisar esse gráfico aqui. Bom, nós temos PPB e PPL, que são siglas importantes para a gente entender. PPB é produtividade primária bruta. Bruta, ou seja, fotossíntese, é aquilo total, glicose total produzida pela fotossíntese. Show! Produtividade primária líquida. O que seria isso? Vamos entender aqui. PPB é a produção total de glicose pela fotossíntese. Ou seja, tem fotossíntese, mas também tem a respiração celular, que é o consumo de matéria orgânica. E o que seria a produtividade primária líquida? Digamos que seria o resto, ou seja, a diferença entre PPB e PPL. Então, PPL é a matéria orgânica acumulada nos organismos, ou seja, o resto. Agora, analisando o gráfico, o que nós temos? No começo, né, em um tempo bem atrás, bem lá no começo, tanto a taxa de respiração, quanto de biomassa, quanto de PPB são baixas. Por quê? Fotossíntese é baixa porque não tem tanta espécie. Biomassa é baixa porque são poucas árvores. Respiração é baixa porque tem poucas árvores também, então tudo é baixo. E vai crescendo ao longo do tempo. Agora, o PPL, por que seria tão baixo? Por quê? O que vai acontecer? Vai ser muito alto. Por quê? A taxa de fotossíntese vai ser maior do que a de respiração. Porque são muitas plantas, fotossíntese vai lá em cima. Só que eles não vão respirar toda aquela quantidade de fotossíntese. Por isso que no PPL vai ser alto, porque vai sobrar bastante glicose. E aí, assim, vai diminuindo ao longo do tempo, porque vão vindo árvores maiores, respirando mais, né, digamos assim, e aí vai sobrando menos produtividade primária líquida. Que é o que eu escrevi aqui na primeira bolinha, tá bom? Tá aqui. E na segunda, ele fala assim, na comunidade clímax, que é lá no final, a PPL tende a ser nula por conta. As taxas de fotossíntese, que é o PPB, e respiração, que a gente chama de R, são muito semelhantes, são muito altas, ou seja, a comunidade tende a consumir as moléculas de glicose que produziu. Entendeu? Tranquilo, né? Bem de boa isso daqui, suavidade, pimba nos exercícios que vai dar certo. Tá bom? Agora bora para os exercícios aí, treinar um pouquinho, são 6. O primeiro da FAMERP, ele vai falar do ciclo do nitrogênio. Então vamos entender assim, ó. O esterco de galinha contém fezes e excretas nitrogenadas, que podem ser utilizadas para adubar o solo. Beleza, show. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco porque as substâncias orgânicas contidas nele passam primeiramente pela, decomposição. Você tem que saber que decompõe o
N2 e NH3. Então você já descarta A, D de dado e E de elefante. Então vai decompor, vamos ver B e C primeiro. B, decomposição e depois pela nitrificação. Nitrificação, então, é da amônia para o nitrato, gerando nitrato. Pô, beleza, que é absorvido pelos vegetais. Show, é essa. Por que a C estaria errada? Decomposição e depois pela nitrosação, gerando nitrito, mas não é o nitrito que a gente tem que consumir, e sim o nitrato. Não é na verdade, não é nem a gente que vai consumir, né? É o solo. Então, para o solo e tanto para nós, o essencial é o nitrato, como está aqui na resolução. Tá bom? Que aí os nitratos serão o último e serão absorvidos pelas raízes dos vegetais. Tá bom? Primeiro exercício bem tranquilo, né? O segundo ele vai falar assim, ó, planta leguminosa. Tem essa imagem planta leguminosa. Olha, ele já afirma que são raízes de plantas leguminosas, como exemplo a soja ali que ele fala. Esses nódulos são causados por bactérias denominadas genericamente de rizóbios. Tá bom. Essas bactérias, o que vai acontecer? Vamos analisar parte por parte. Tá bom? Então vamos lá. Vivem em simbiose com as leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico, beleza, e fornecendo para essas plantas numa forma assimilável. Show! A gente já descobriu que é a A. Ó, letra A. Vamos ver A, B, C, D e E. Vamos ver. Vivem em simbiose, beleza, com as leguminosas, fornecendo às plantas maior quantidade de CO2? Não é CO2. São parasitas? Não. São parasitas? Não, também. Já parei até de ler porque está errado. Vivem em simbiose com as leguminosas, beleza. Realizando a fixação biológica do fósforo? Não, completamente errado. Tá bom? Tranquilo, né? Bem de boas, analisar parte por parte, show, fechou, nota 10, pimba que deu certo. O 3, vamos lá? Ah, eu esqueci, bom, ignorem, eu coloquei a resolução aqui, mas era para ter colocado uma animação. Então, bom, em 2010 ele vai falar assim, o despejo de dejeitos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Beleza. Já lembra de eutrofização. Esses poluentes são ricos em substâncias e contribuem para a eutrofização de ecossistemas. Bom, o que ele pergunta? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é... Bom, para evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente do aquático você tem que tirar o esgoto, porque tirando o esgoto, você vai diminuir a proliferação de fitoplâncton. Aí não vai causar todo aquele lago verde. Por isso que é a letra B de bola. Tá? Por quê? Por conta disso. Então aí você vai tirar, lá no começo, você vai tirar o esgoto, vai colocar em outro lugar, vai tratar numa estação de tratamento de esgoto que a gente chama de ET. ETA é de água, é a estação de tratamento de água. Vai lá e vai para uma ET e aí deixa os peixes viverem e aí dá tudo certo, aí é só alegria. Tá bom? Bem tranquilo, né? O 4 é antepenúltimo, ó, novamente de esgoto, de eutrofização. Em vários pontos do Brasil, as lagoas situadas próximas às grandes cidades têm sofrido cruelmente com o despejo de esgoto a céu aberto. Beleza. Isso acarreta uma mortandade de toneladas de peixes, tá bom. Qual das alternativas melhor explica a mortalidade desses organismos? Bom, vamos ver aqui. Nas lagoas eutrofizadas há uma proliferação excessiva das algas, gerando uma competição pela luz e pelos nutrientes? Não. Não tem como gerar uma competição pela luz, né? Porque o lago só tem luz, né, na parte superior. Como tem fitoplâncton, não tem nem como você subir para pegar a luz, né? Então por isso que não tem uma competição. Não é letra A. Letra B, o excesso de nutrientes da água proveniente dos esgotos e fertilizantes favorece o quê? A proliferação de bactérias aeróbias. Beleza? Sim. Provocando uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na água e a morte desses seres aeróbios. Sim. Certinho. Por isso letra B aqui. Mas vamos ver C. A poluição da água com detergentes biodegradáveis pode perturbar o ciclo do carbono. Não é carbono, é nitrogênio. Quando lançamos uma quantidade excessiva, bom, letra D agora, então a gente lança uma quantidade excessiva de substâncias orgânicas na água, ao aumento de bactérias anaeróbias. Não. Anaeróbias é lá no fim e ela não gosta de oxigênio, então não é D de dado.
E de elefante, os peixes ao se alimentarem da matéria orgânica morrem por contaminação provocada pelo crescimento de bactérias anaeróbias? Não, anaeróbias é lá no final. Primeiro é aeróbias, tá bom? Questão 5, vamos lá. Ele vai falar de Brumadinho. E aí a gente lembra, né, desse grande episódio, né? Ele fala assim, ó, eu tô aqui, ó, para que a floresta destruída seja totalmente recuperada, serão necessários pelo menos 100 anos, estimula a Fundação SOS Mata Atlântica, tá? Então vai ter que se recuperar logo uma sucessão ecológica. Desenvolvimento e a reconstrução da comunidade biológica nesse habitat perturbado caracterizará uma sucessão ecológica. Show! Ao longo desse processo, o que vai ocorrer? Então vamos ver. A diminuição do consumo total nas comunidades sucessivas. Não, vai causar o aumento do consumo total. Porque ele vai estar se recuperando, terão vegetais novos, por isso um aumento. B. Diminuição da produtividade primária bruta. Não, um aumento da produtividade primária bruta. Vai aumentar os vegetais, vai aumentar a fotossíntese. Então não é A nem B. C. Diminuição da produtividade primária líquida. Sim. Por quê? Vai ter algumas moléculas de glicose lá. As plantas que chegarão, que vão estar lá, vão pegar essas moléculas, assim diminuindo a produtividade primária líquida. Por isso, letra C. Vamos ver a D. A diminuição da biomassa autótrofa. Não, vai aumentar a biomassa. E E, mudança sequencial da composição das espécies, onde as pioneiras e as tardias têm a mesma adaptação. Mentira, não tem como ter a mesma adaptação. Tá bom? Por isso aqui, a letra C, a produtividade primária líquida é próxima a zero, pois toda a matéria produzida é consumida pela própria comunidade. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos para o último exercício da Federal do Rio Grande do Sul, 2020, sinal VOF. Beleza. Primeiro, o estágio máximo de homeostase, ou seja, de equilíbrio, é atingido quando, hein? Quando a sucessão chega à comunidade clímax. Está certo, certíssima alternativa. Beleza. B não, é segunda. A sucessão permite o aumento da biomassa, sim, e da variedade de nichos ecológicos do ambiente, sim. Bom, por eliminação a gente já chega aqui a D de dado, né? Mas vamos ver aqui as duas últimas. A sucessão primária ocorre em locais que foram desmatados enquanto desabitados? Não, eles não foram desmatados, e sim estava inóspito, vazio. Então, assim, a sucessão secundária que já foram em locais desmatados. Por isso que é falso, então está errado. E a última, as espécies que compõem as comunidades clímax são resistentes às condições ambientais inóspitas. Errado, tá? Quem é resistente às condições ambientais inóspitas são as pioneiras. As primeiras são resistentes, as outras não, porque foram se adaptando, evolução, bola para frente. Tá bom? E assim encerra a nossa aula, mais uma aula de ecologia aqui, de biologia também. Espero que tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, seguir nosso Instagram também, @estudo.fácil, compartilhe com seus amigos, que aí é só alegria. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço. Tem postagem toda segunda e quinta, dá uma olhada lá no Instagram. Espero você lá, espero vocês na próxima aula também. Um grande abraço, fiquem bem, boa semana e até próxima aula.